Fala pessoal, voltei aqui, temos mais 3 exercícios, né, para a gente estar fazendo. Então vamos meter um gás, nesse vídeo acho que eu vou fazer mais 2 e depois eu trago somente um para o último. Tá? Então um engenheiro mecânico está construindo um reservatório para óleo, tá, com as dimensões abaixo, dimensão A, B e C. Tá? Sabendo que A é 18x ao cubo, B é 5 nonos de x mais 1/3, e C é igual a 10 terços de x menos 2, encontre o volume do reservatório. Bom, pessoal, volume do reservatório, no caso, é um paralelepípedo reto, então nós temos que é A vezes B vezes C, tá? Então, sempre tomando como base as fórmulas de volume e área que a gente viu na unidade anterior. Então, nesse caso, nós teremos que o nosso volume vai ser dado por 18x elevado ao cubo vezes, entre parênteses, porque tem dois termos essa expressão, tá? Então, 5 nonos de x mais 1/3 vezes o C, que é 10 terços de x menos 2. Tá? Não temos termos semelhantes aqui, infelizmente. Tá? Infelizmente nós não temos. Então a gente vai ter que fazer o quê? Aplicar a distributiva. Né? Então eu vou distribuir 18x ao cubo para os dois termos que nós temos aqui. Perdão, pessoal. Então 18x ao cubo, eu vou expressar toda a relação aqui, tá, gente? A gente vai ficar, abre parênteses, né? 18x ao cubo vezes 5 sobre 9, 5 nonos de x, mais 18x ao cubo vezes 1/3, fecha parênteses, vezes ainda os 10 terços de x menos 2. Tá? Por que eu descrevi a operação? Porque eu quero mostrar algumas simplificações. Tá? Então, por exemplo, 18 vai estar multiplicado por 5 e dividido por 9. 18 por 9 dá para simplificar. Né? 9 por 9 dá 1. 18 por 9 são 2. 18 por 3 também dá para simplificar. 18 por 3 é igual a 6. Então a gente simplificou algumas coisas na nossa expressão, certo? Ou seja, sobraram para a gente 2 vezes 5, que é 10. Vou colocar entre parênteses, tá? X elevado ao cubo, mais 6 vezes x elevado ao cubo. Opa, elevado ao cubo não, né? Cometi uma gafe matemática aqui. X ao cubo vezes x, na verdade, vai gerar para nós x elevado à quarta. Tá? E isso ainda vai estar multiplicado, então, por 10 terços de x menos 2. Perfeito? Vamos ter que fazer essa multiplicação ainda. Então, vamos aqui para a próxima página. Vou copiá-la. 10x à quarta mais 6x ao quadrado na verdade 6x ao cubo. Um deslize desse você perde a questão. Vezes, então, 10 terços de x menos 2. Vamos ter que aplicar aqui a propriedade distributiva, né? Então, o 10x à quarta vai multiplicar o primeiro termo, ele vai multiplicar o segundo, e o segundo termo também vai multiplicar ambos os outros termos que nós temos ali, certo? Então, vou descrever aqui a operação. A gente vai ficar com 10x elevado à quarta vezes 10x, né, 10 terços de x.
menos, ou melhor, né? Vai ficar menos, mas eu vou colocar mais, depois a gente faz o jogo de sinal. Mais 10x ao cubo, ou x à quarta, vezes, vou abrir parênteses aqui, menos 2. Tá? Mais, então, 6x ao cubo, vezes 10 terços de x, mais 6x ao cubo, vezes menos 2. Tá? Fiz bem detalhadinho aqui a nossa operação, certo? Colocar um igual, né? No caso o volume vai ser igual, então. Vamos lá. Não dá para simplificar nessa primeira expressão o 10 com 3, não temos divisão exata, tá? Então 10 vezes 10 são 100. 100. X à quarta vezes x são x à quinta. Então eu tenho 100 sobre 3, o 3 continuou lá dividindo. Tá? Na próxima a gente tem 10 positivo vezes menos 2, isso vai gerar para a gente então menos 20 x à quarta. Tá? Na próxima termo, né, a gente consegue perceber que a gente tem um 6 aqui em cima e um 3. Posso simplificar o 6 com o 3, então vai dar 2. Então, 2 vezes 10 vai dar 20, então mais 20, vezes x ao cubo vezes x, vai dar x à quarta, e 6 vezes menos 2, menos 12x ao cubo. O que dá para fazer aqui ainda é juntar termos semelhantes. No caso, eu tenho menos 20x à quarta com 20x à quarta. Então, eles se cancelam. São operações opostas, né? Ou operações inversas. Você está somando 20x à quarta e tirando 20x à quarta. Ou seja, você não está acrescentando nada nessa expressão. Tá? Então, a gente vai ter aqui que o volume vai ser igual a 100 terços de x à quinta menos 12x ao cubo. Poderia ainda colocar, por exemplo, o 2, né, em evidência, ou melhor, 4 em evidência e o x ao cubo em evidência, para escrever de forma fatorada. Mas é opcional nesse caso. Tá? Então vamos para o próximo. Esse daqui é muito parecido com o primeiro que nós fizemos. Tá? Então, com uma placa retangular, será construída uma caixa sem tampa. Para isso, serão retirados quadrados, um de cada canto da placa. As medidas estão descritas no esquema abaixo. Encontre a expressão que representa o volume desta caixa. Gente, é basicamente o mesmo exercício que a gente fez anterior, tá? Só que com valores trocados. Tá? Então vamos pensar aqui, qual vai ser essa dimensão? Ela é 24x mais 30y. Foi tirado 3y de um lado, 3y do outro. Então foi tirado o total de 6y. Então essa dimensão passa a ser 24x mais 24y. Olha que legal, dá para até colocar o 24 em evidência. Tá? Dessa dimensão que nós temos superior, que é igual de baixo, são 60x mais 40y. E também foram tirados 3y e 3y. Né? Então foi tirado um total de 6y. Então a gente vai ter aqui 60x mais 34y. Tá? Então a gente tem as duas dimensões da lateral. Tá? Falta a nossa altura. Quanto que é a nossa altura? 3y. Tá? Então o volume vai ser dado, nesse caso, por 24x mais 24y. Poderia colocar em evidência, ficaria fenomenal. Tá? Vezes 60x mais 34y, vezes, então, 3y, que vai ser a altura dessa caixa. Tá?
Por onde eu posso começar essa multiplicação? Vai a do seu gosto, tá, gente? Vai do gosto do freguês. Então, eu vou fazer aqui. Vou fazer daqui para cá, aqui vezes aqui, aqui vezes aqui e esse vezes esse, tá? Então, eu vou desenvolver esse carinha maior. Então, a gente vai ficar 24x vezes 60. 24 vezes 60 são 1440. E x vezes x, x ao quadrado, tá? Agora, 24 vezes x vezes 34y vai ficar 24 vezes 34, são 816. Então, mais 816 vezes x vezes y. Tá? Agora, eu vou distribuir com o segundo. 24y vezes 60y, né? 60x. Então, 24 vezes 60 vão dar 1444. Tá? Então, 1444 vezes x vezes y. Podia ter colocado y vezes x? Sim, mas eu já coloquei x na frente, né? Porque eu posso fazer isso, né? Na questão de um produto. E que daí eu já fico com a mesma parte literal desses dois valores que estão no meio. Tá? Mas, então, 24y vezes 34y. Vai ficar 24 vezes 34. A gente vai ter 816. Y elevado ao quadrado vezes, então, 3y. Tá? Vou, antes de fazer a próxima multiplicação, já vou juntar termos semelhantes. Tá? Então, 1440x ao quadrado. Note que você tem 816xy com 1440. Então, já vou somar 816 mais 1440. A gente vai ter um total de 2256x vezes y mais os 816y elevado ao quadrado vezes 3y. Tá? Agora eu vou distribuir o 3y para todos os termos desse nosso trinômio. Tá? Então a gente vai ter 1440 x ao quadrado vezes 3y. Tá? Então 1440 vezes 3 vão dar 4.320 vezes x ao quadrado vezes y, tá? 2.256 vezes 3, que são 6.768, 68, não 88, x vezes y ao quadrado, y vezes y, mais 3 vezes, então, 816, 2.448, vezes y elevado ao cubo. Então, está aqui a nossa expressão que calcula o volume daquela caixa sem tampa. Está bem parecido com o primeiro que a gente tinha feito. Tá? Pessoal, vou encerrar esse vídeo aqui, daí eu trago o último vídeo com a última resolução do último exercício dessa parte de álgebra. Grande abraço e até daqui a pouco.